Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é tão bom quanto o Robinho do futebol, só que no violino. Robinho Karma, tudo bem com a nossa pessoa? Prazer, Jean. Cara, como foi a sua viagem até Cotia? Foi muito boa, um Uberzinho, me senti chique. Obrigado. Veio tranquilo? Foi tranquilo. Sem trânsito, não pegou trânsito? Não, foi direto. Você sabe que essa rodovia que a gente está aqui, ela é carinhosamente chamada, pelas pessoas que a frequentam, de Raposo Travares. Foi tranquilo, foi de boa. Maravilhoso. Cara, pra quem não teve o prazer ainda de te conhecer, conta pra galera o que atualmente você faz com o violino. Atualmente eu sou contratado pela USESP, aqui em São Paulo, e acabei de chegar da Suíça, estudei 8 anos lá. E é isso, toco... Lá eu fazia bastante música de câmara, bastante recital, tocava com algumas orquestras também. Lá tem muito de orquestra de cachê, né? Que toca concerto clássico. As orquestras de cachê lá funcionam mais ou menos como as daqui? Aqui, assim, eu não conheço muitas. Tá. Eu conheço, por exemplo, a Acadêmica aqui de São Paulo, né? Mas lá tem muitas, são muitas orquestras. Quem monta a orquestra para o concerto específico. Para o concerto específico. E tem algumas que ficam assim, tem o nome da orquestra, aí tem tipo 3 projetos por ano, 4 projetos, né? São várias orquestras mesmo. Que legal. E lá na Suíça você foi estudar violino. Foi estudar violino. Que legal. Suíça é um hotspot, vamos chamar assim, da galera que quer viajar, mas não muito para violino, né? O que acontece é que na Suíça tem muito dinheiro, né? E tá ali no meio, tá entre os países mais tradicionais, assim, né? Pra música clássica. Então, tem muitos grandes professores, né? Porque paga bem, né? Então, muita gente que dá aula em Viena também dá aula lá. Só que dá aula na Itália também dá aula lá. E como lá é viajar, imagino eu, da Suíça para os países ao redor, pra gente é tipo Cotia, São Paulo. Exatamente. Eu morei 3 meses na França, estudando em Genebra, que é do lado, assim. Então, 30 minutos eu tava dentro da sala estudando isso. Caramba! Que doideira! Você literalmente fazia uma viagem internacional todo dia para ir pra escola. Todo dia, Ó, muito bem. Lembrando que esse episódio do podcast, nós estamos gravando no dia 10 de maio. Se você é membro do canal, aqui embaixo tem uma paradinha de ser membro, você provavelmente está assistindo no dia 10 de maio, ou antes de ser lançado. Então considere ser membro apenas R$ 7,99 por mês, e você tem acesso antecipado aos episódios. Se você quiser esperar, tudo bem, o episódio vai sair ao ar, mas você pode ter acesso antecipado e saber da fofoca de antemão. Eita! E lembrando que tem episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E esse episódio, me mandaram falar aqui, nós temos patrocinador nesse episódio. Nem eu acreditei. Afinal, alguém está patrocinando esse episódio? E nós temos um patrocinador desse episódio, que é a loja do violino didático. Vocês conhecem a loja do violino didático? Então dá uma olhada lá, porque estão acabando os violinos. Então a gente tá limpa estoque de violino. São os últimos violinos lá. O link tá aí na descrição. Se eu não me engano, tem mais 3 violinos apenas. Mas se você não precisa de violino, você precisa de espalheira, tem lá. Eu não preciso de violinos, eu preciso de um arco. Tem lá. Eu não preciso de violinos, eu preciso de um suporte para o meu violino. Suporte para violino. Nossa, tem um suporte, cara. Eu fiquei apaixonado com esse suporte quando a gente foi no importador. Deixa eu mostrar esse suporte, porque tem 2, tá? Então, assim, vocês têm que ir lá e pegar. E eu não sei se tem de novo lá onde a gente importa. Vai ter que trazer da China, vai demorar um montão. Nossa! Olha isso aqui. Pra você colocar na sua sala o violino. Calma aí que agora não pode derrubar o café. Tem um mouse aqui. Tem um mouse ali. Olha isso aqui. Meu amigo. Tira a espalheira, né? Importante. Meu amigo. Chique, olha isso daqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá baratinho, inclusive. Tem que subir o preço, não tem não? Eu acho. Pra gente poder patrocinar mais episódios ainda. Então, ó, vai lá na loja. Eu não sei se vai ter 2 suportes, porque eu acho que um já é nosso aqui, tá? Mas pelo menos um vai ter na hora que sair esse episódio. Eu acho. Mas dá uma olhada lá. Se não tiver, você manda mensagem no WhatsApp que a gente vê se consegue mais. Muito obrigado, equipe. Muito bem. Cara, você foi estudar violino na Suíça. Como que isso aconteceu? Como você ficou sabendo? Cara, boa pergunta. Olha, eu estudava no Bacarelli, né? Estudo Bacarelli. E aí eu
Fiquei 5 anos lá. E nesse meu último ano eu tava com vontade de estudar fora, né? Tava estudando e tal. E aí surgiu uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, na faculdade Azusa. Que o maestro veio aqui, fez a prova lá, eu toquei lá. E eu fui aceito para a classe do professor Nathan Cole. Oh, que legal. Que tem um canal muito legal no YouTube, inclusive. É incrível. Cara, eu vou pedir pra você vir um pouquinho mais perto só pra gente centralizar ali. Aê, show. Nathan Cole tem um monte de vídeo legal, didático no YouTube. E aí agora eu não lembro a ordem dos fatos, mas eu acho que eu tinha me inscrito na faculdade de Lausanne, na Suíça, já. Aí eu passei lá, mas não sei porquê, eu tive vontade de ir lá fazer a prova na Suíça, né? Aí eu fui fazer e passei na prova do Conservatório de Lausanne. Aí eu escolhi lá, porque eu já tinha ido, já tinha conhecido, tinha apaixonado pelo país, que é maravilhoso, né? É Suíça, né? É incrível. E aí eu voltei para o Brasil para tentar bolsa, essas coisas. Eu consegui uma bolsa do Instituto Algamart, que me ajudou muito, durante muito tempo. E foi isso. Na verdade eu fui pelos professores. Você foi vendo quais professores que te quais interessavam? eram os professores. E lá tinha muitos professores que eu falava, pô, esse cara eu conheço, esse aqui também. Aí eu fui... E você chegou a cursar um pouco lá na Azusa? Não cheguei. Eu só fiz a prova à distância, né? Uhum. O maestro estava aqui, gravou alguns vídeos, mandou e, infelizmente, enfim, eu tive que decidir, né? Então você nem chegou aí para Los Angeles fazer a prova? Não fui. E aí, esse da Suíça você teve que ir para lá, não? Fui. Caramba, e como que foi esse rolê de conseguir ir para lá? Porque é mó investimento, né? É investimento. Assim, nesse último ano, assim, durante um ano, eu já estava ganhando uma bolsa legal no Bacarelli, né? E aí o dinheiro, a metade da minha bolsa eu colocava de lado para pagar passagem, para essas coisas, né? E você não fritava o resto? Nada. Quer dizer, eu tive que... Foi difícil, mas eu tive que manter essa eu tive que ser disciplinado nesse sentido, né? Mas eu também tenho muito a agradecer porque eu tive muitas ajudas, assim, muitas pessoas que quando veem que a pessoa é séria, que quer fazer, né? Que tem um objetivo claro, assim, ajudam, né? Então eu tive muitas ajudas. E você foi, então, para fazer a prova sem a certeza de que você ia necessariamente passar para estudar lá? Sim, Eu fui só fazer, assim, uma semana. Lá. Mas você ficou sabendo em uma semana, não? Não, você ficou lá uma semana. Eu fiquei lá uma semana. Tá. E como foi esse teste, esse período lá uma semana? Que idioma fala na Suíça? São 4 idiomas. Ok. Depende de onde você tá. Na verdade, tem o alemão, tem o italiano, o francês e tem o... Acho que é romande que fala em português, que é uma língua deles, assim, um dialeto. E para onde eu fui era o francês, que em Lausanne era francês. E você já falava francês? Nada. E agora você fala francês? Agora eu falo francês. Ok. E como é que... Tá, você foi fazer a prova sem saber falar francês? Sem saber falar francês. E tinha lá que precisava falar francês, porque senão não podia ser aceito. E qual foi a brasileirice que o brasileiro fez? Eu fui. Não tava pedindo para comprovar antes, né? Então eu fui. Brasileiro sendo brasileiro, adorei, maravilhoso. Só faz. E tem muito... A galera não sabe disso, mas tem muito brasileiro que estudou em grandes conservatórios, em Lausanne, em Genebra, em Paris, no Tchaikovsky, que simplesmente tinha condições técnicas e bateu na porta. Tem que ir lá, não tem como, tem que fazer. Exatamente. E sem saber falar o idioma, é o que eu tô querendo dizer. E às vezes sem nem saber se ia ter prova. Exatamente. Não, porque eu fiquei 1 ano em Lausanne, aí por fim, enfim, o professor era muito bom, tinha uma classe muito boa, mas não me dei muito bem, assim, no sentido que eu estava evoluindo muito. E aí eu tomei a decisão de fazer prova em Genebra, que é onde eu fiquei durante 5 anos. E... esqueci por que eu tô falando isso. A gente tava falando por essa questão de bater na porta. De bater na porta. E aí, nesse segundo ano, eu fui fazer prova com esse professor, o Svetlin Rousseff, em Genebra. E ele não tinha vaga para bacharelado. Tinha só 2 vagas para master. Só que eu estava no bacharelado. Aí eu fui mesmo assim também. Eu escrevi lá, eles aceitaram, eu fui. Aí eles pegaram 2 master e criaram uma vaga de bacharelado para mim. Criaram uma vaga. Gente, o não você já tem que ir. Tem que ir. Exato. O máximo que vai acontecer nada. Ou o cara pode criar uma vaga pra
criar uma vaga. O não é o certo. Se você não tentou, já é não. Exatamente. E se você vai e não é aceito, só continua sendo não. Se você consegue ir pra Suíça, pelo menos você foi pra Suíça. Mas eu não passei, mas eu conheci um país, conheci uma cultura, Exatamente. eu tive a experiência de fazer Conversei uma com prova pessoas. internacional. Passei perrengue. Exatamente. Não, perrengue. Perrengue chique. chique. Fui lá fazer uma prova da Suíça. Pegar aquelas escalas de 24 horas. Já fez a escala de 24 horas? Quando eu fui, foi assim. Eu também. É mais barato, né? Exatamente. Eu peguei uma escala em Denver de 28 horas. Nossa. E não podia nem sair do aeroporto. Nossa. Tinha que ficar ali esperando. Eu tive uma outra escala em Los Angeles de 36 horas, mas aí foi de propósito, porque aí eu saí, fui conhecer não sei o quê, Pô, e aí... aí legal. Pega aquele ponto pra você parar estratégico. Pra que eu vou pegar uma escala de 5 horas em Miami? Pra eu descer e dar um rolê. Pra que eu vou pegar uma escala de 23 horas em Amsterdã? Porque eu quero dar um rolê. Exatamente. Pra Exato. conhecer, né? Exatamente. Mas agora eu conheço um pouco, assim, de... que eu posso fazer no aeroporto, eu sei que tem chuveiro, que sei o que. Mas a primeira vez que eu fui, eu fiquei lá, assim, parado. Não, e Peguei agora... o violino, botei a surdina, fiquei assim, estudando um pouquinho. Você falou uma verdade maravilhosa. Eu tinha esquecido dessa parte, porque você tinha que ficar naquela área comum, você não sabia onde tinha... Não sabia onde nada. dormia. Você dormia no carpete do aeroporto, né? Nos Estados Unidos. O pelo menos. inglês, assim... Comida a mais barata da máquina. E aí, só que aí agora você cresce, você vai ficando mais velho, você vai entendendo os caminhos, aí você descobre, nossa, se eu fizer isso, não sei o que, eu ganho um cartão Black que tem sala VIP. Oh, aí sim. E aí... Eu não cheguei nesse nível ainda. Nós vamos te ensinar os macetes depois. Pô, já aconteceu vezes agora de ficar em sala VIP que tem, tipo, cabines pra você ir lá e dormir, pra você tomar banho, Caramba. tem toalha lá limpinha. Nossa. Comida de graça. Sabe quando a gente paga... Comida de graça. A gente paga R$0 em sala VIP. Que é muito caro comida em aeroporto, mano. E sala VIP, eu teve uma vez que eu tive que... Quando eu e a senhora didática começamos a nos relacionar, ela não tinha o cartão Black ainda. Eita. Então aí, fomos viajar juntos. E aí, beleza, passei o meu, R$0. Ah, e quanto é pra um convidado? Cara, se eu não me engano, é tipo um negócio assim... $40. Caramba. É caro a sala VIP. Aí eu... Tá bom, passa aí. Passa aí. Mas aí agora ela já tem cartão Black também. Aí de graça pra todo mundo. Chiqueza. Inter, patrocina nós. A gente trabalha tanto, né? O show. Pois é. E qual foi o maior perrengue que você passou assim de viagem? Putz, é tanta coisa. Perrengue... Cara, uma vez, o que me vem à cabeça assim, eu tava indo da Suíça pra... Da Suíça francesa pra Suíça italiana, aí precisava entrar pela Itália. E eu tava com meu violino. E aí eu, chegando em Milão, os policiais não deixaram eu continuar, porque eu tava sem documento do violino, não sei o quê, e eu não falava italiano e nem inglês também, eles não falavam francês. E aí eu fiquei um tempão lá, horas com os caras lá mofando assim, perdi o trem, conexão. Nossa. Mas e aí, você teve que pagar tudo de novo? Eu tive que pagar a volta, porque eu não consegui concluir a viagem, eu tive que voltar. Não deixaram você concluir a viagem? Só tinha uma conexão pra onde eu tava indo, que era mais barata, né? Aí eu tive que voltar. Isso me abre uma coisa que eu sempre falei pra alguns amigos. Ó, fala mais alto pro pessoal não xingar nós nos comentários. Verdade. Depois eu fui trabalhar na ateliê, né? Trabalhei 2 anos com o Rogério Fagundes ali. E é uma coisa que eu sempre falei para todos os amigos, quando vão viajar, façam um documento do instrumento. É preciso, é importante. Ah, Dani, eu não sei onde fazer. Vai no luthier da sua confiança, que se ele não fizer, ele vai te indicar quem faz. Aqui em São Paulo tem algumas pessoas, o Rogério é um deles, né? Que faz a certificação do seu instrumento para que você possa viajar com ele e não tenha grandes problemas. Porque você prova que aquilo é seu, de fato. É tipo um documento falando, esse violino é um violino e é dessa pessoa. E é meu, agora eu sempre viajo. É importante saber ter um documento onde comprove o valor do instrumento. Que se acontece alguma coisa na companhia aérea também, é importante que você tenha ali para te resguardar. Sim. Eu tô ligado. Sabe que eu sofri um acidente com o meu violino, né? Não. Eu fui fazer um cachê com uma orquestra. Nem sei se existe essa orquestra ainda. Era a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, eu acho. Não tem mais. E aí a gente foi fazer um cachê com essa orquestra. Tava com o meu violino nas costas, que é um violino de 200 anos de idade, aquele violino que tá ali em cima. Nossa. E aí
tava passando a catraca do ônibus na volta do ensaio. E o ônibus, uma moto da polícia fechou o ônibus e o ônibus teve que frear bruscamente. Exatamente. E eu não tinha passado a catraca ainda. Então foi arremessado naquele ferro que fica em cima do motor do ônibus, sabe? Exato. E aí eu caí de costas, assim, aí eu tinha um que não tenho esse case ainda, tá velho, não dá pra usar pra mais nada mais, mas tudo bem. Eu tinha um case Geva muito bom, que ele não amassava por nada. E aí eu senti ele fazendo assim, ó. E aí eu já entrei correndo, abri, tava trincado o tampo daqui até aqui. E eu fiquei assim, desesperado. Chorei copiosamente. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Com os amigos, essa foi a única vez que o Jean chorou. Nossa. Cara, eu nunca chorei tanto na minha vida quanto nesse dia. Sensação. Samuel Moreira de Mello tava lá. Tinha um pessoal lá que eu conhecia que tava lá nesse ônibus. E o Samuel ficou putaço. Você conhece o Samuel? Eu conheço de... Ok. Cara, ele ficou putaço com o cara do ônibus. Enfim, a culpa não foi de ninguém naquele momento, mas tinha que arrumar alguém pra ser o culpado, né? E aí eu tentei ver direitos e não sei o quê. Eu sei que eu cheguei num advogado, ele só falou, Jean, não tem o que fazer. Você não vai conseguir nada com isso daí. Você só vai perder tempo, energia e dinheiro, talvez. Então, só leva pra restaurar e é isso aí. Eu sei que é essa sensação, porque quando eu tava começando a aprender, eu devia ter uns 11 anos, assim, eu tinha um violino que era do meu avô, esse violino. Ele deixou o violino, enfim. Aí eu fiz uma reforma no violino, o violino estava legal, comecei a aprender. Eu deixei ele no meu guarda-roupa, só que eu esqueci de fechar com o zíper. Na hora que eu puxei, virei assim, puxei, o violino no chão. Quebrou aqui, ó. O braço? O braço saiu. Mas ele saiu, ele não quebrou? Então, não sei. Eu lembro de ver o negócio todo estraçalhado, Entendi. assim, e... Nossa, que Aí eu desespero. mandei pra... meu pai mandou, né, pra arrumar, e ficou um tempão lá arrumando. Mas eu sei, a sensação É assustador. É. E, cara, você comentou que seu avô tinha um violino. O seu avô tocava violino também? Meu avô tocava violino. Foi por conta dele que me deu essa vontade, assim, né? E você chegou a ver o seu avô tocando? Sim, na igreja. Meu avô tocava Que na legal. congregação. Aham. E aí eu lembro de quando ele... Porque ele morava com a minha avó em Minas Gerais. E às vezes ele vinha para São Paulo. E quando a gente ia pra igreja, eu sentava com ele ficava vendo ele tocar. Assim, eu achava demais a postura. E aí você falou, pô, quero tocar igual o vovô. Eu quero tocar igual o vovô. Alguém tem uma foto maravilhosa que ele posta no Instagram, que é ele super pequenininho. Cara, mas me acendeu uma coisa que doido. O seu avô não tocava violino profissionalmente? Não era profissional, mas ele amava orquestra, música clássica e tudo. Mas por que eu tô falando isso? Olha só que às vezes a gente cai em algum motivo de achar que, pô, as pessoas se inspiram só em violinistas profissionais, no mais alto nível, não sei o quê. Não, às vezes é o seu avô em casa. Exatamente. Na igreja. Às vezes é o seu pai, a sua tia, que não necessariamente trabalha com aquilo. Pode até fazer muito bem, mas não necessariamente trabalha com aquilo. E que você vai ver e falar, então você aí que é pai, mãe, de repente o seu filho vai se interessar pelo seu exemplo. Exatamente. Né? Não, eu lembro que eles tinham essa casa em São Paulo e outra em Minas Gerais. E assim, criança fica fuçando em tudo, né? Ele tinha pedaço de talão, pedaço de ponta de arco, sabe? Aí eu ficava procurando, assim, durante a... Monte o violino, né? Dá pra montar alguns. De vez em quando eu sonho que eu tô entrando num quarto, assim, em casa e abro a gaveta e tenho 5 violinos, assim, sabe? Porque a minha infância era assim, né? Que doido, que legal pra uma criança, né? Era demais. E aí, você começou aos 11 anos na igreja? E sim, com 10 anos. Com 10 anos na igreja. E o seu motivo inicial era só pra tocar na igreja? Era, porque eu não conhecia. Eu não conhecia a música clássica, o mundo, né, da música clássica, porque essa sinfônica eu não conhecia. E como que você começou a conhecer? Tem um primo meu, o Hector, que hoje está nos Estados Unidos. Ele é professor de música, dá aula de vários instrumentos. E eu ia muito na casa dele. Eu era amigo dele, do irmão dele, o Ícaro. E eu lembro, 11, 12 anos, ele botava ele tinha um DVD do Vengerov tocando o Sibelius. Que tem o bis do Isaí. O Barenboim, que é de Chicago. Eu achava aquilo incrível, a gente botava e ficava ouvindo o dia inteiro, assim,
Aí tinha também o CD da arte do violino, que é outra Art of coisa que me Violin marcou Playing. muito. Tá, aliás, The Art of the Violin só, que é um do Milstein. Isso, tem o Milstein, Heifetz. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Assistam no YouTube que tem esse filme inteiro pra vocês. Não sei se tem legenda, mas tem inteiro no YouTube. Começa com o Menuhin tocando o segundo movimento do Mozart 3, maravilhoso. Que tem a frase do Milstein que é uma frase que é mentira, tá, gente? Ele fala no filme que você não aprende violino. Ou você nasce sabendo, ou você não vai tocar. Ah, disso eu não lembro. Pois é. Não faz o menor sentido essa frase. Se eu der o violino pra minha filha, ela não vai tocar. Aí vai ter gente que vai querer defender. Não, ele tá querendo dizer do dom, do talento, blá, blá, blá. Sim, nós entendemos o que ele quer dizer disso. Mas ainda assim, quantos casos você não viu de pessoas que no início não tinham facilidade nenhuma e com o tempo foi conseguindo? Eu até hoje eu sinto que eu tenho muita dificuldade, assim. E eu demorei pra engatar, assim, porque eu sempre amei o violino, todo esse contexto e tal. E eu lembro de começar várias vezes e parar, assim. Sério? Com 3 anos, acho que com 4, 5, meu avô tentou me ensinar um pouco, mas aí eu não tinha disciplina nem nada, né? 4 anos. Aí parava, desistia, depois com 6, depois com 8. Aí foi com 9 que deu um estalinho, assim, sabe? Tá, você engrenou com 10. Engrenou com... fui com 9 até eu começar a tocar na igreja, assim, que eu dei uma estudadinha, aprendi um pouco. Aí eu fiquei estudando até uns 11, 12. Depois parei, continuei tocando na igreja, Mas parou de estudar. Pausado, assim, né? E aí chegou na época de decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Aí meu pai me deu a ideia de eu fazer algum curso no Senai. Aí eu fiz o curso de técnico de programação, técnico informática na Santa Cecília. E nem tinha clicado que você podia tocar violino. Não, mas eu já amava, assim, eu ficava escutando, eu ficava tocando em casa, qualquer coisa, assim. E aí foi nessa época, assim, 16, final de 16, 17 anos, que eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer, entendeu? Nossa, que interessante você falar isso. Então, assim, até do seu primeiro contato, vamos chamar assim, com 3, 4 anos, até engatar um pouco melhor aos 10, e depois, na idade de decidir alguma coisa, seu estudo era mais tranquilo, mais Não, nem era moroso. estudo, eu nem sabia que era estudo. Eu pegava o violino... E ficava tocando as coisas que você gostava. Tinha algumas coisas do método que eu tocava, assim. E você tinha aulas já? Eu tive aulas porque, assim, eu comecei a fazer aula numa escola de música aos 9 anos. Eu fiquei até os 12, até 11, 12. E aí já tinha um professor legalzinho? Tinha um professor. Legal. E depois você foi ter professor de novo quando? Com 17. Cara, você ficou um grande período sem aulas. Sim, sim. Eu nem sabia que existia isso, esse negócio Essa de, cultura você pode de... ter aula pra você ficar melhor. Você sabe outras coisas. Tipo, eu já toco o suficiente pra me expressar espiritualmente e é isso. Era tipo... Infelizmente era essa a mentalidade, né? Que doideira. E aí você foi fazer o Senai e o que clicou mesmo que você podia tocar violino? Algumas coisas aconteceram, assim, eu conheci a USESP, na verdade, porque eu fui assistir, eles estavam se preparando para fazer uma turnê, acho que eles iam tocar no Proms, eu acho, que eles tocaram a nona Sinfonia de Dvorak. E eu pela primeira vez fui na Sala São Paulo, assisti a USESP tocando, uau, que incrível. Eu lembro que eu sentei no coro e via os violinos mexendo com o arco exatamente, todo mundo na mesma região, assim, aquele sonzão, assim, que eu nunca tinha escutado de verdade, essa qualidade, assim. E aí eu quero fazer isso. Tá decidido. E tá ele aqui com o contrato tocando com a USESP, a mesma orquestra. Que legal. Você sente, de alguma forma, o fechamento de um ciclo? Você já tinha feito cachê antes, não? Eu fiz o ano passado. Tá. Você sente, assim, um fechamento de um ciclo, assim, não? De alguma forma, sim. Porque... na verdade, essa semana eu peguei... Eles não tinham decidido um programa. E eu vi ontem que a gente vai tocar a nona sinfonia de Dvorak. Que, tipo, daqui umas 2, 3 semanas. Olha, que legal. Nossa, que da hora. São pequenas coisas, assim, que se encaixam, né? É muito legal. E você vê como
O tempo recompensa os comprometidos, né? quando você... O Proms... Pesquisa aí quando foi que a USESP tocou no Proms. Acho que foi 2008, 2009, por aí. Um pouquinho depois, assim, 2012, sei lá. Não, 2012? 10, 12, não sei. 2012 eu sei que teve uma turnê. 2012. 2012? 12, 15 né? de agosto de 2012. 15 de agosto de Foi aí 2012. eu falei, quero tocar violino. 12 anos depois, você vai tocar a mesma sinfonia com a mesma orquestra que você assistiu. Legal, né? Muito legal, muito legal. Que da hora, cara. Você não tem noção, pra mim, o quanto feliz eu fico com isso. Em 2010, eu peguei carona, por algum motivo, razão do universo, eu peguei uma carona com o seu pai, não sei se você vai lembrar disso. E eu conheci o seu pai antes de conhecer você. Caramba! E aí o seu pai... Essa história é maravilhosa, Mas porque eu tô lembrando vagamente Não, agora, é verdade. todo violinista que estudou violino, que começou a estudar violino anos 90, início dos anos 2000, já passou por uma situação igual essa que a professora Amanda vai contar. Eu não lembro de fato o que aconteceu. Eu sei fazer um cachê, eu dava aula no conservatório em Guarulhos. E por algum motivo meu caminho cruzou com o seu pai. E aí no carro ele me contou que o filho tocava violino e que o outro filho tocava clarinete. É, caramba. Contou da sua mãe, contou da esposa, com todo carinho, assim, a coisa mais linda. E na época eu, né, imagina, eu não sabia quem era, daí eu falei, ele não precisa de aula, porque se ele precisar de aula. Em 2010 eu tava precisando muito. Eu tava no conservatório, ele falou na época que você tava se preparando pra fazer uma prova, que eu acho que era a prova do Bacarelli, na época, mais ou menos 2010, 2011, isso. É, Ou um pouco 2012 eu talvez, fiz. não lembro. E aí, depois, ele me contou tudo sobre você na época, na versão dele como pai, super Que legal. orgulhoso. E anos depois, eu o conheci no Bacarelli. E aí eu falei, caraca, É que ele. mundo pequeno! E, Nossa. cara, porque essa situação, você já passou por essa situação? Você tá no Uber, no ônibus, minha filha também toca, meu Sim. sobrinho também toca. Só que assim, você escuta, claro, normal, como você escuta qualquer pessoa, mas a gente sempre, infelizmente, vai levar, tá aprendendo, tá legal. Né? Você precisa de aula, tá aqui meu contato, né? O mais legal disso tudo, as pessoas não vão saber disso nunca, mas a gente foi vizinho. A gente morava na mesma rua. Ah, é? Onde? Lá no Bacarelli? No Bacarelli, Perto do Sacomã. Bacarelli. A gente Pô, morava Maraú. na mesma rua. Então, Na frente, assim. Exato. E aí tinha uma casa dos meninos da viola, do Aham. Daniel, da Dos viola, que Daniéis. era do lado. Ali. Cara, o mundo da música é muito pequeno. É muito pequeno. Eu ouvia o Robinho estudando frequentemente. O Robinho era uma pessoa que frequentava a minha casa. A gente já tocou junto em 2016 em Ribeirão, ano passado. A gente já tocou junto algumas vezes. A gente fez um cachê uma vez que a gente saiu do cachê e passou no shopping, se encontrou todo mundo. E aí tinha alguém do Bacarelli tocando no shopping, e aí tinha todo mundo tirando Ah, é? o primeiro e parou em cima do negócio pra tocar. Rolês aleatórios de músicos. Total. Isso eu tenho foto registrada até hoje. Manda pra mim. Nos lugares, assim, no shopping, todo mundo tocando. Que da hora. E esse rolê do Bacarelli, como você ficou sabendo? Você morava perto do Bacarelli, não? Não, meus pais moram na... Oh, desculpa aí. Tá tudo bem. Meus pais moram na zona leste de São Paulo, em Engenheiro Goulart. Então é meio longinho. Qual bairro? Engenheiro Goulart. Ah, Engenheiro Goulart, tá. É, Nossa, deve ser longe mesmo, porque eu nunca ouvi falar de Engenheiro é Goulart. longe, é longe. Longe. E aí, nessa época, né, eu vi o Zesp e decidi que quero tocar violino e tal, não sei o quê. Outras coisas também, né, colaboraram para isso. E aí eu comecei a mandar mensagem para ter aula, né, falei, pô, quero fazer a aula. Aí eu vi o pessoal, e aí eu entrei em contato com o Renan Rodrigues Barbosa. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. E ele... Renan, gente boa demais, me ajudou muito. Aí eu falei, olha, eu quero fazer aula e tal, você podia me ajudar? Ele, você quer estudar? Eu falei, quero estudar, vamos pra cima. Tem certeza? Tem, não vai ser fácil. Porque eu vou imitar os meus professores europeus com você. Exatamente. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos lá. E aí foi. Daí eu ia pra casa dele, assim, uma vez por semana, às vezes duas. Nada contra professores europeus, tá? É só que é um outro jeito de ensinar violino, dependendo de que região da Europa. E aí, assim, foi maravilhoso pra mim, porque ele, com toda a paciência, o violino se coloca assim, 2 aulas pra colocar o violino, mais 2 pra segurar aqui, não sei o quê. 2 aulas pra colocar... Escutem isso. E não era aula de 1 hora, tá? Eu pagava 1 hora, mas ele me dava aula de 4 horas. Mas olha, escutem isso. Alguém que já tocava violino há mais de 10 anos, vamos colocar assim, desde o primeiro contato. Sim. Alguém que já tocava violino há mais de 10 anos
já estava tocando na igreja, já estava tocando na orquestra da igreja, vai fazer aula de violino, 2 aulas para aprender a posicionar o violino. A postura, onde coloca, onde encaixa. Porque a galera acha que é mágica, né? Assim. Pronto. Ele teve paciência de falar, com espalheira fica assim, sem espalheira assim, vamos ver o que fica melhor para você e tal. Entendeu? Com toda a calma, e eu em casa e ficava... será que é aqui mesmo? Tirava foto, botava no espelho e tal. E que humildade, né? Da sua parte. Não sei. Eu acho que eu não conhecia outra maneira. Assim, de... Você acha, parando pra pensar, tirando você da equação, que alguém que já toca violino há 10 anos normalmente submeteria a ficar 2 aulas pra posicionar o violino? 2 aulas pra posicionar o violino? Eu acho que a maioria das pessoas não se submeteriam. Porque imagina, eu já sei tocar. Tô fazendo isso há 10 anos. Existe isso também. Mas acho que eu nem pensei, era tipo uma coisa natural. Se quer aprender, tem que fazer o que o professor tem tá que falando. se passar pelo processo. Que legal. E aí foi. Daí eu fiquei... Foi intensivão, assim. Cada dia que eu ia lá, eu ficava 3 horas, 4 horas fazendo uma aula. Eu lembro... Até meu apelido era Milalala, onde eu... Lá em casa. Milalala, doce lá. Eu ficava tocando isso aí o dia inteiro. Milalala. O dia inteiro. Você sabe como alguém ruim de memória toca esse concerto? Milalala, doce lá. Eu acho que eu era assim. A gente faz essa brincadeira sempre. Boa. Você viu que eu demorei um pouquinho. É que você tem que ir contando. Pera, eu acho que já tinha que ter descido. Da hora. Aí foi... Eu fiquei estudando e tal. Com o Renan, fiquei alguns meses, porque ele estava indo na época, ele estava indo estudar na Franz Liszt. E aí ele... Pô, eu lembro que ele dava o sangue, porque ele ia fazer cachê e voltava para me dar aula e depois ia fazer não sei o que e tal. Então ele tava realmente... Dedicando tempo a você. Tava bastante. E aí, ele falou, olha, eu tô indo, então... Pra você não ficar sozinho, eu vou te apresentar pra minha professora, que é a Andrea Campos. E aí, eu fui assistir um recital dele na EMESP, conversei com a Andrea e eu fui na casa dela. Ela falou, vai lá em casa, você toca pra mim, vamos ver como é que você tá e tal. E aí eu lembro, eu toquei o Milalala pra ela. Então, concerto em Lá menor do Vivaldi, gente. E aí ela falou, olha, vou ser sério com você. O nível do pessoal com a sua idade, assim, com 17 anos, o pessoal tá comendo violino, o pessoal tá tocando bem mesmo, assim, e tal. Mas, pela minha experiência, tem alguma coisa de você que parece que, entendeu? Vai dar certo se você focar, assim. Tá bom, vamos pra cima. O jeitinho André, né? Poxa, Robinho, eu acho que as pessoas na sua idade... na sua idade, as meninas estão comendo violino, cara. Isso, assim, quando a gente... No podcast, a gente sempre tem que contextualizar, porque tem gente que tá aprendendo violino por hobby, gente que tá aprendendo a tocar na igreja... 17 anos tá falando da idade. Nesse contexto específico que a gente tá falando, de quem quer seguir carreira de tocar em orquestra especificamente, de um nível específico... tocar em alto nível. Tudo. Não é a questão necessariamente da idade, é que você precisa de tempo. E se você tá começando com 7 anos, você tem mais tempo do que alguém que tem 50 anos. Devia mais repertório. Alguém que tem 7 anos, tá tudo bem essa pessoa esperar 20 anos para ter um cargo na USESP, por exemplo, ou no Teatro Municipal, ou seja lá onde for, no qualquer boa orquestra. Tá tudo bem para essa pessoa estudar durante 20 anos para ir ter um cargo. Tá tudo bem para alguém que tem 50 anos estudar 20 anos uma parada para conseguir fazer? Para conseguir tocar num lugar desses, profissionalmente, tô falando, né? Então, se você quer tocar violino para você mesmo, ou outros tipos de carreira que são menos competitivos, ou que não tem nem competição nenhuma, às vezes, na maioria delas, você pode começar com qualquer idade. Mesmo orquestra, você pode começar com qualquer idade, mas você tem que pagar o preço. Porque tem a coisa que eu sempre tive comigo. Eu quero tocar bem violino, quero conseguir, né? Eu acho bonito, eu quero conseguir tocar bonito também no violino, né? Então, isso vai demandar um tempo, né? Vai querer uma certa... atitude da minha parte de ter disciplina, né? Todos os dias estudar e tudo mais. Mas não é só isso, porque tem as suas responsabilidades também. Você precisa se sustentar, hoje preciso sustentar minha família e tudo mais, né? Então, não é só tocar bonito e fazer as coisas que você quer, mas você tem que também, por exemplo, entender como é que funciona o processo de
De seleção de orquestra, os excertos, não sei o quê. Não é só tocar bem, é tocar bem na visão das pessoas que vão te julgar. E tem algumas coisas, por exemplo, tocar excerto, né? Tá bom, você pode tocar e a pessoa fala, tá bom, ele sabe tocar bem. Mas tem algumas coisas, algumas táticas que você só aprende fazendo, entendeu? Qual você pode falar pra galera? Tática, por exemplo, uma coisa bem específica no Sonho Uma Noite de Verão. O problema desse excerto que eu vejo é você apressar um pouco. É você manter o tempo, manter o spiccato. Spiccatos desiguais. Então, desiguais em tempo e em qualidade. Em qualidade. Tem que ser tudo certinho, tá? Mas tem uma coisa muito específica, que é lá no meio, quando entra umas colcheias... Se você toca aquilo no tempo, parece que você correu. Você pode botar um metrônomo e você toca exatamente aquilo, parece que você correu. Então, chega nessa hora, segura o tempo. Você passa. Entendeu? A pessoa fala, ele mantém o tempo. Na verdade, você está atrasando. Então, tem essas coisas, entendeu? Que você só pega fazendo o concurso. Entendeu? Que legal. E uma outra coisa que ajuda, isso pouca gente faz, assista gravações da orquestra onde você quer tocar, tocando o repertório do excerto que eles estão pedindo. É uma boa também. Entender a cabeça do naipe, entender a cabeça do Spala, entender a cabeça do maestro é super importante para... Como que aquela orquestra toca isso? Eu quero tocar em Viena, mas você já assistiu a orquestra de Viena tocando? Você sabe, você entende como eles tocam Mozart? Tem toda a tradição, né? Exato. É muito bem definido. Entender o número que você quer se inserir é o primeiro passo. Quem que veio e falou isso? Acho que foi a Svetlana ou a Carolina que falou disso. Que é um teste de um emprego. Você não tá fazendo teste para um conservatório. Eles não querem te ensinar a tocar do jeito que eles já tocam. Então você tem que chegar tocando já mais ou menos do jeito que eles já tocam. Tem que mostrar que você consegue tocar. E tem esse lado que eu tô totalmente de acordo, mas tem também um outro lado que é, agora falando da pessoa que está fazendo, da visão de alguém que está passando pelo concurso, que é você olhar isso, mas também você ter uma distância. Porque pode ser, dependendo do seu temperamento, que você se habitole um pouco nisso. E aí chega na hora, você não toca com tanta confiança. Porque você está tocando do jeito mais do jeito do outro do que do... eles fazem assim, então vou fazer assim. Sendo que uma outra pessoa que vai chegar lá, só está estudando e fala, vou fazer isso aqui dessa maneira e impressiona um pouco mais, entendeu? Então tem esse lado também, que é bom considerar. Tenha em mente, mas não use como única... a regra, eu tenho que tocar como eles tocaram aquela gravação, porque às vezes é um maestro que a orquestra não está muito afim e tem que fazer o que o maestro pediu. O olhar a gravação não é no sentido de você tocar igual, mas pelo menos entender como a orquestra toca. Entender a linguagem daquela orquestra específica. Por incrível que pareça, para quem está ouvindo, que está aprendendo agora, é só você reparar, você pega a mesma gravação de orquestras diferentes. Elas têm... tudo bom? Tem que carregar. A Siri sempre faz participações especiais. Entender a linguagem. Você pode pegar o mesmo concerto com a mesma orquestra. Ela vai interpretar diferente todas as vezes. Sempre vai ter um pedacinho. Se for maestros diferentes, então nem se fala. Muda muito. Então, mas entender o contexto daquela orquestra para aquele período, para aquele compositor, é legal. A impressão que eu tenho é que geralmente as orquestras pedem muitos excertos de muitas épocas diferentes, já para ter Quão rápido essa pessoa se adapta. Pô, ela consegue tocar um spiccato, consegue tocar piano, se o maestro pedir para fazer curto, ele vai conseguir, se conseguir fazer longo, sabe? Com mais vibrato, menos vibrato, consegue dar aquele pulo, sabe? Domínio de fato do instrumento. Do instrumento, O domínio a percepção e o domínio. Eu acho que os excertos são mais ou menos, na minha concepção, posso estar completamente errado sobre isso, mas eu penso exatamente nisso também. Os excertos são para entender o quão rápido ele se adapta e a percepção dele sobre o domínio do instrumento. Se ele tem realmente, de fato, esse domínio ou não. O que é um pouco... Como posso dizer? Não é a melhor palavra, mas é um pouco desumano, não é melhor, mas... É um negócio sem contexto, né? Os excertos são sem contexto. Do nada você... Ou você sozinho. Sabe? Sendo que, na verdade, quando você escuta isso, é uma orquestra enorme, sabe? Com tímpano e trompete e não sei o quê. E você lá com seu filhinho. Isso, para quem mora, especialmente para quem mora em São Paulo, mora perto de uma orquestra,
quando os testes são abertos ao público, vai assistir o teste. É muito legal. É muito legal. Primeiro, é legal em vários motivos. Primeiro que você consegue escutar o som real de um violino sozinho. Que é diferente do que o violino na orquestra. Fala, nossa, ele não tem muito som. É claro que não. É um violino. Você consegue ver as pequenas imperfeições que são normais de quando você está escutando uma pessoa tocando sozinha. E você já meio que, se você quer seguir isso como carreira especialmente, né, você já meio que já... Pra mim, assistir teste de outras pessoas dá uma tranquilidade. Não no sentido de que... Não no sentido de falar, eles estão errando tudo. Não, às vezes não, tá tocando super bem. Mas são humanos tocando, olha que doido. Que estão nervosos, que estão não sei o quê. Que soa diferente do que a gravação. Exatamente. Isso dos humanos é uma coisa que a gente conversou com uma convidada na semana passada, né? Sobre postar na internet, de mostrar que você é um ser humano. A gente acompanha uma pessoa que é seu colega de trabalho agora, e que eu acho genial, que ele posta absolutamente tudo, e ele posta ele estudando. Professor Emanuele Baldini. Posta ele no ensaio, ele posta ele praticando, em todos os momentos. E eu acho que essa a comida, ele indo no jogo do futebol. Eu acho que essa aproximação com o público dele na rede social mostra que ele é um ser humano. Ele, eu não sou só o Spala da USESP. Eu sou a Emanuele pai, eu sou a Emanuele esposa, eu sou a Emanuele palmeirense, eu sou a Emanuele que ainda estuda. Eu sou a Emanuele italiano. Você chega num lugar e você não precisa mais estudar. Não, pelo contrário. É aí que você tem que estudar. Pelo contrário. Se manter ali, porque você manter, assim, eu admiro cada vez mais, como eu tô fazendo concursos e tudo mais, eu admiro cada vez mais músico profissional que conseguiu entrar numa orquestra, que conseguiu passar porque o negócio é difícil, né? Você fazer prova é difícil. E agora você tá na orquestra e você se manter, um programa novo cada semana, e o pessoal tocando bem pra caramba, assim, chega no primeiro ensaio, tá lá, entendeu? Um negócio difícil, assim, sabe? É incrível. Mas isso, eu vou parafrasear algumas pessoas que a gente ouviu. Isso é coisa da nossa idade. Não necessariamente da nossa idade. É coisa de quem tá começando a tocar em grandes orquestras agora. Porque daqui... Se continuar tocando na USESP ou numa grande orquestra, daqui 5, 6 anos você já fez todo o repertório. Então, claro. Então aí você já não tem toda essa... Não, sim. Não é mais tão... Continua sendo um trabalho que tem as suas dificuldades de um trabalho. Mas é muito mais fácil depois. Sim, claro. Não, eu digo isso porque eu já toquei com grandes orquestras lá fora também. O Beethoven você já fez provavelmente todas. Todas, várias Dvorak. vezes. Mahler, todas. Mahler. Brahms. Muitos Strauss, muita coisa eu fiz. Só que... Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil, você conhece, né? Só o fato de você escutar uma vez já é... A não ser que você vai tocar numa orquestra dessas que ficam tocando música contemporânea, aí, meu Deus do céu. Acho que é por isso que não existe muitas orquestras de música contemporânea. Você tem que ser meio doente. Te deixa doente, então. Exatamente. Você vê as orquestras, as grandes orquestras aqui no Brasil, você olha na cara do músico antes de saber o repertório. Antes, você como público, né? Você olha na cara dos músicos assim no corredor a semana que é repertório contemporâneo e a semana que é repertório normal. Todo mundo cansado, né? Pedindo arrego. Que consome mesmo, né? Pois é. É diferente. Eu tava conversando, quando você toca um Beethoven, alguma coisa assim, o negócio te... energiza. Te enche, né? Agora, dependendo da música, você tem que tocar... tem que fazer o melhor possível, tem que estudar, tem que... Só que o processo é mais árduo porque... Você tá tocando um negócio e você não tá recebendo nada em troca, entendeu? Você tá tirando de você só. Isso é uma boa analogia. Agora você tá tocando Beethoven, pô, que legal. É difícil, mas... Exato. Eu conheço, eu tenho histórias com isso, já toquei antes. Você tá fazendo bem pra minha alma, né? Então... Até da primeira vez, tô tocando Beethoven. É um negócio que você já conhece no ouvido, já escutou alguma vez. Sim. Agora você vai tocar... Sei lá, não vou nem citar nenhum nome, porque senão a associação dos compositores contemporâneos vai aparecer. Mas... Não, mas esse negócio de música contemporânea é engraçado, assim. Eu fiz... Quando eu cheguei lá, né? Eu vi esse negócio de música contemporânea e tal, o pessoal, assim... E eu falei, não, eu quero ver o que é, né? Eu acho que sou eu que não... Né? É normal. Acho que sou eu que não entendi. Eu também não entendo. E eu fiz 4 anos de curso na escola, com o professor lá. Tem 2 grandes músicos, grandes escritores lá, que são conhecidos, não vou citar nome, mas lá no Conservatório de Genebra. E eu fiz aula com eles. E agora você entende tudo. E agora eu entendi que eu não gosto. Mas agora eu posso falar, eu estudei. Eu estudei.
Continuo não entendendo e não gosto. Mas Entendo mais agora. Entendo mais. Mas isso assim, eu acho que o que fez de... algo que me ajudou a fazer esses cursos é saber como interpretar. Então, isso aí eu acho que eu adquiri, eu sei que eu vou tocar isso pro resto da minha vida. Uhum. Então, como estudar, como eu tive contato com os próprios compositores, ainda tenho. Então, sabe o que ele quer, o que escuta e tal. Porque, de qualquer forma, a gente está a serviço do compositor. O compositor é maior que o músico. Então, mesmo se você não gosta, você tem que fazer bem. Tem que servir bem, né? Exatamente. Eu tenho uma frase ótima para isso, que é: independente do que você está indo tocar, você aceitou aquilo. Então, Faça bem feito. Exato. Mas Gosto ou não gosto? a orquestra de Pirararinha do Sul que vai tocar Briga, Briga e Trevinho. Você não aceitou estar ali? Não faça o seu melhor. Exatamente. E mesmo que o seu melhor não seja muito bom, mas pelo menos faça o seu melhor. Tá tudo certo. Falando de preparação, de coisas, antes de começar o podcast, eu estava falando de uma situação do Robinho que eu lembro que me marcou muito. Eu acho que uma das vezes que, como nós éramos vizinhos, a gente frequentava as casas ali sempre, né? E o Robinho, ele tinha um quadro no quarto, segunda, terça, quarta, quinta, lembra disso? Sim, com todos os horários. E essa organização do Robinho, pra mim, naquela época, além do quadro de visualizações, Tem. Você ainda tem quadro de visualizações? Eu faço agora de uma maneira diferente. Eu faço no meu caderno, na verdade. Ok. Tem meus objetivos. Isso foi uma das coisas que me marcou muito, que me fez entender aonde você estava e aonde você queria chegar e que de fato você chegou. Eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas que estão ouvindo sobre essa organização sua de horários, porque era um quadro que tinha os dias, os horários, todas as atividades dele. Assim, uma rotina extremamente desenhada semana a semana, de tudo que ele tinha que estudar, de aula de absolutamente tudo. Eu achava isso sensacional. Isso de rotina, gostaria que você falasse pra gente como você organizava, pelo menos, ou como você organiza hoje a sua rotina. Mas eu escuto, existe hoje uma ode contra a rotina, né? Na internet especialmente, assim, porque a rotina, tem que sair da rotina. Meu amigo, a rotina é a fórmula para você escapar da vida que você tem. Exatamente. Agora, pode ser que a rotina que você tem não seja fórmula para nada, seja a roda do rato, né? De qualquer forma, você tem uma rotina, né? Exato, mas mesmo que a sua rotina seja cíclica e não seja sempre a mesma coisa, é importante você estar mensurando o que você está fazendo e para onde vai levar as coisas que você está fazendo. A sua rotina é um reflexo da sua prioridade. Eu coloquei isso no Instagram ontem. A rotina é um reflexo da sua prioridade. Quem falou isso foi um cara que eu gosto muito, que eu vou até olhar aqui, vou copiar aqui o nome dele, porque eu sou péssima de memória. Para quem me conhece sabe disso. Cadê o nome dele aqui? Péssima de memória. Ela foi da conversa que teve com seu pai 12 anos 2010, atrás. Às 13 horas e 45. Eu sou uma pessoa que consumo muito podcast também. Daí o Caio Carneiro fala isso no podcast. Eu não vou falar o nome. Pode falar o nome? Pode. É Os Sócios. Eu assisto Os Sócios, sobre legal. trabalhos e tal, né? E aí o Caio Carneiro fala sobre isso, sobre a sua rotina é um reflexo da sua prioridade. A sua prioridade naquele momento era ir estudar fora. Então você desenhou a sua rotina para você estudar fora. Para estudar fora. Quando você estava estudando fora, a sua prioridade naquele momento era passar na prova. Então você desenhou a sua rotina. Então isso vai mudando e a rotina ela é importante. Mas essa coisa, sabe que eu já fui quase linchado na internet por falar que você conseguir ou não aprender violino é questão de prioridade. Porque aí tinha gente que eu também acho, eu sustento, eu ainda acho que é questão de prioridade. Aí tem gente que colocou assim nos comentários, colocava assim nos comentários, quando eu fazia frases desse tipo: ai, Jean, é porque você não tem 2 filhos, uma casa, blá, blá, blá. Sim, é exatamente por isso. Essa é as suas prioridades, não deixa de ser prioridade. Sim. Essa é a sua prioridade, tá acima do violino e tá tudo certo. Não tem nenhum problema. A parada é, pra você chegar num nível alto de qualquer coisa, na verdade, não é de violino, isso precisa estar no topo, não necessariamente no mais alto da sua prioridade, mas precisa estar lá no topo, dentre as mais altas. Exatamente. Senão... É a mesma coisa. Eu quero emagrecer, mas eu não tô fazendo dieta. Pô, e essa alfinetada aí de graça, véi? De graça! De graça! Segue a gente no Instagram, sabe que todo dia de manhã a gente faz caminhada, a gente faz yoga, a gente faz tudo Aí bonitinho. sim. E de noite, McDonald's. Não! Mas é uma prioridade. Por exemplo, nós temos a prioridade dentro da empresa, as coisas que a gente faz, a gente tem o podcast. Então, a rotina tem que ser desenhada. Se você tem filho, não significa que seu filho não vai ser sua prioridade. Você pode usar o seu filho como razão
pô, eu vou estudar para dar exemplo pro meu filho, ou como desculpa, não vou estudar por causa do meu filho. Então, alinhamento das suas prioridades. Você tem que saber o que você quer, precisa saber onde você tá indo. Senão, você usa... o coelho, qualquer lugar vai servir. Exatamente. Você usa seu filho como razão ou como desculpa? Para pra pensar aí. Boa. Ou você usa a sua condição financeira como razão ou como desculpa? Você Tá pode ruim, usar para as duas coisas. Tá ruim, você tem que melhorar, né? De alguma maneira. O que serve para lugares, pessoas e situações. Aí o pessoal tá, mas deixa o convidado falar. Eu prevejo comentários. E aí, cara, como que você montava a sua rotina? Então, antes de eu ter rotina, era muito difícil. Eu ficava na raça, assim, né? Ficava o dia inteiro tocando violino. Aí quando eu ia ver, putz, cadê o dinheiro? Foi embora, entendeu? De alguma maneira, acabei tendo que comprava, comia fora, não sei o quê. Não tem dinheiro para pagar aluguel, sabe? Tinha que pedir emprestado, não sei o quê. Falei, pô... Essas coisas da vida, né? Uhum. E aí eu comecei a ler algumas coisas, consumir alguns conteúdos na época. E eu vi, pô, é coisa simples, né? Tipo, você quer fazer... você quer melhorar, você precisa traçar um plano, né? Primeiro, o que você precisa fazer para você melhorar. E isso requer uma certa disciplina, requer tempo. Então você precisa, pô, eu tenho 24 horas por dia, vou dormir quanto, tenho o tempo de que eu preciso para me arrumar, para comer, para não sei o quê, chegar até o lugar, enfim, que eu estou na condição. Mas eu preciso ler, eu preciso fazer exercício, eu preciso estudar violino, preciso orar, preciso ir para a igreja, sabe? Essas coisas. Uhum. Para conseguir fazer tudo, eu preciso pelo menos ter um mapa e conseguir visualizar aquilo, entendeu? Porque senão você acaba... Tá, você tem prioridades, mas se ela não está no papel, você não sabe realmente quais são suas prioridades. Uhum. Às vezes você acha que você tem, mas você não está priorizando de fato, né? Então, negócio de colocar no papel. Até hoje eu devo ter uns 40 cadernos daquela época até hoje, assim, de estudo. Então, tem uma página por dia, vou lá, hoje, dia tal, do tal, vou acordar, ou melhor, planejo um dia antes, né? Amanhã eu vou acordar às 5, às 6 para fazer isso, orar e fazer exercício, chegar a tal hora na Sala São Paulo para estudar, vou estudar isso, aquilo, outro. Porque, pelo menos para mim, se eu falo, tá, eu vou estudar das 9 às 11, se eu chegar sem saber o que eu vou estudar, pode ser que seja produtivo, pode ser que não. Provavelmente não. Provavelmente não. A maioria das vezes não. Mas se eu planejar, eu pelo menos vou fazer o que está ali Exato. O que está ali. E como que você planeja? É a coisa mais simples do universo. E aí você pode complementar ou falar o oposto, se quiser. Como que eu planejo, Jean? É a coisa mais simples do universo. Se o seu professor é organizado, ele já te fala mais ou menos quais são os pontos que você tem que trabalhar mais, né? Então, no dia anterior, você fala, amanhã tenho que trabalhar espicato que está desigual, tantos minutos. Trecho que estou correndo, tantos minutos. Você vai listar basicamente o que o seu professor falou para você trabalhar. Exatamente. E é isso que eu falo também para meus alunos, assim, você tem uma semana sozinho, né, estudando. Então, estuda aquilo que a gente trabalhou na aula. Não tem segredo. Se tem uma dúvida, manda um WhatsApp, manda não sei o quê. Mas estuda isso. Escreve lá, vou fazer, como você falou, trabalhar espicato, fazer um pouquinho mais de pronação, sei lá, no pra cima, alguma coisa assim. E estuda isso durante uma semana. Se tiver ruim, não tá funcionando, daqui uma semana eu vou falar, olha, faz um pouco menos, faz um pouco mais, coloca o arco aqui. E assim é o processo. Mas aí, pelo menos, fazendo isso, mesmo que melhore pouco ou não melhore nada, você está trabalhando no sentido daquilo que foi falado. E se você programou e você fez o programado, se não deu certo, você vai olhar, isso não deu certo. E está escrito aqui. Eu sei exatamente o que eu fiz e isso não deu certo. Então, eu vou mudar, vou fazer assim, entendeu? Se você tem... Eu de vez em quando eu paro, dou uma folheada nos meus cadernos, eu olho, eu fazia isso, nossa, naquela época não estava dando certo tal coisa. Então, vou continuar fazendo isso, sabe? E olha só uma coisa, para você ficar mais claro. A gente não está falando que se programar dessa forma... E a gente, por enquanto, está focando mais na questão de se programar para o violino. A gente nem está falando... Apesar de você comentou de toda a sua rotina total, a gente está falando mais da questão de violino aqui. Sobre programar rotina, deixa eu te falar um negócio. Se você está começando, se você não está acostumado com isso.
você não vai conseguir fazer tudo. Não, E tá tudo certo. Eu acho que, principalmente para quando você está começando, é uma coisinha. Você tem uma tarefa para fazer na semana. No máximo, sei lá, 2, 3 no máximo. Agora, quando você já tem uma bagagem, que nem hoje já faz alguns anos que eu toco violino, então eu já entendi algumas coisas, então eu faço todos os dias, sei lá, eu divido 4 fundamentos da mão esquerda e 4 da direita. Eu faço todo dia aquilo, mais as escalas e as coisas. Uhum. Né? Agora, para quem está começando a fazer isso, é muita coisa, entendeu? Não dá para assimilar. 4 fundamentos da mão esquerda, vamos ver se eu adivinho. Articulação, descida e saída dos dedos. Uhum. Vibrato. Mudança de posição. Sim. E duplas. A Ok. duplas eu não sei ainda como chamar, mas é duplas. Aí eu faço acordes, né? Sem levantar para afinação. Então, ok. É isso aí. Você vê como, na verdade, não é... A gente não tá reinventando a roda. Não é uma mágica. Lógica. É só observar o que está acontecendo. Eu preciso aprender a baixar Descer os dedos e levantar. Tem que fazer vibrato, que o violino faz vibrato. Tem que aprender a desbloquear aqui e tal. Uhum. E é isso. Preciso mudar de posição. Então é bom eu fazer várias vezes por dia, né? E aí, de vez em quando, você estuda os harmônicos. Mas quando você tem a forma de mão, não sei o que, o harmônico... E de mão direita, 4, você falou? Assim, a mão direita é mais complicada, mas são mais os... Possíveis movimentos. Nem movimentos, mas são mais os ataques, né? Os mais comuns. Staccato, martelé, détaché, legato. Basicamente. Só que eu uso... Collet. Eu faço collet, martelé, que mais ou menos é um movimento junto com... Collet, porque eu acho importante isso aqui, dá segurança na hora de tocar qualquer coisa, né? Collet, aí eu vario por semana, né? Eu mudo o programa toda semana. Aí eu faço collet, martelé, détaché e spiccato. Spiccato, ok. Spiccato. Aí spiccato eu faço... Cada semana eu faço um spiccato diferente, sutiã, não sei o que. É porque dentro de... não sei se é o Galamian que define como golpes saltados. Que aí tem spiccato... Aí tem vários, tem spiccato, ricochet, GT, algumas pessoas falam. Enfim. Dentro do martelê também pode entrar o staccato volante. O staccato volante. Tem alguém que faz uma definição que eu gosto. Eu tô relendo... O problema de você ler muito, ser nerd, ler muita coisa, é que você começa a esquecer quem falou o quê. Pra isso eu queria ter a memória do Bozizio, porque ele lembra quem escreveu. Ele lembra quem escreveu cada coisa. Um gênio. Eu tô relendo o Principles of Violin Playing and Teaching. Eu não sei se a definição que eu vou falar agora... Eu não cheguei na parte dos golpes de arco ainda. Mas... Não é do Galamian, com certeza. Provavelmente não. Mas eu gosto da definição de que... Tem a briga staccato-martelé, né? Qual a diferença? Tem gente que fala que o martelé nada mais é do que o staccato com acento. Faz sentido? Eu prefiro a definição de que se tá em arcos de direções opostas, é sempre martelé. Direções opostas? Tipo, pá, tá... interessante. Tá. Eu posso ter um martelé mais acentuado, pam, pam. Mas é sempre um martelé. Se for na mesma direção, pam, pam, staccato. Interessante. Porque tem alguém... Pesquisem aí. Tem alguém que fala que staccato nada mais são do que martelês na mesma direção. Então aí você vai... É uma definição. Mas o que fica na corda. O que fica na corda. Tá. Porque aí você vai ter os flying staccatos, flying spiccato. É porque existe a diferença entre a linguagem do violino e a linguagem musical, né? Exato. Porque staccato o spiccato é um staccato. Exato. Né? Cara, sabe que tem gente que toca violino a vida inteira e não saca isso. Porque você vai ter um maestro que foi pianista, sei lá. Então, geralmente ele sabe violino, né? Enfim, mas vai falar, faz staccato. Só que é um negócio super rápido. Você vai fazer spiccato. Entendeu? Eu quero mais... Na verdade, eles nem falam staccato, eu quero mais curto. Exatamente. Aí você usa a técnica, você tem que ter o vocabulário técnico para fazer o que está sendo pedido. Mas isso é interessante. Staccato é um nome de uma articulação musical
e o nome de uma técnica de um golpe de arco no violino. As duas coisas não são únicas e exclusivas uma das outras. E não são exatamente a mesma coisa, depende do contexto. Né? Esse staccato pode ser spiccato, pode ser soutien, pode ser martelé, pode ser todos os nomes aí que você imaginar. E o legato também é um termo musical. Legato. Porque pra gente no violino, muitos professores falam que legato são mais do que uma nota no mesmo arco. E não, são só mais notas no mesmo arco, não é necessariamente legato. Começa a entrar no nível que minha cabeça começa a fazer assim. Porque détaché. Détaché a gente pensa da. Só que détaché quer dizer... Destacado. Desligado. Ou seja, não conectado. Détaché, o que não é conectado, você sabe? Depende. Segundo o Galamian, é a direção. Então. Por isso que quando a gente faz o détaché do Galamian, provavelmente da técnica do Galamian, assim, a gente faz isso, bem quase ligado, assim, né? Você tem o do início do golpe de arco, mas é quase como se fosse conectado. Você tem só o da troca de direção sem mudança de peso. Que aí acontece o que acontece na Hilary Hahn tocando praticamente tudo. E que eu gosto, inclusive, não é uma crítica. É muito bom, porque principalmente solista precisa projetar, você precisa ouvir a definição. E deixa tudo muito claro, você super definido. Piano, você tá tocando com e aí você tem o legato, que é esconder esse da troca de direção de arco. Se você fizer mais do que uma nota no mesmo arco, você está fazendo mais do que uma nota no mesmo arco. Não necessariamente. É legato na hora que eu quero ver a troca de direção. É aí que eu vou ver se tá... Cara, sabe que o meu sonho quando minha mão direita funcionava melhor era conseguir fazer um arco infinito. Eu acho que eu nunca vi pessoalmente ninguém que conseguisse fazer. Porque é muito... Cara, é muito difícil. Eu acho que eu vi assim no YouTube uma pessoa fazendo. O professor fazia. Tipo assim... O que é o arco infinito? Seria o circular breathing do violinista, né? Que é se você tiver de costas, você não perceber as mudanças de direção em uma única nota. Você pega um lá solto que a pessoa pode estar tocando 1 hora e você não... É como se fosse um arco infinito. Mas isso tem também a questão do ambiente e do contexto também, né? Você está tocando, sei lá, o final da exposição do Mozart 3, por exemplo. Tem lá o trinado. No trinado dá pra esconder. Dá pra esconder. Você vai colocar de cima um pouquinho depois do tempo, um pouquinho antes. E dependendo do jeito que você faz o vibrato, dá pra você esconder também. Também lá em cima. Você pega bem na hora que... gambiarras violinísticas. Ou você, quando você está chegando na ponta, fazer um pouquinho mais forte e começar um pouquinho menos. Exatamente. Cara, que da hora. Isso é legato, é o legato que a gente tá falando. Cara, a gente acabou entrando num papo mó nerd. Você sempre foi nerd violinista? Desde que eu comecei. Sempre. Mas ela comentou do professor Bozizio, e é engraçado, voltando um pouco na questão de se organizar, né? Eu comecei a me organizar, se eu me lembro bem, foi para fazer o concurso do Paulo Bozizio. Foi porque eu falei, tenho tanta coisa para fazer. Na época eu estava espalhando a Orquestra de Heliópolis. Tinha um quarteto também, que lá eles davam uma bolsa para ensaiar e tudo, que era maravilhoso, fazer aula também. E, enfim, tinha muita coisa acontecendo, preparando para ir para fora, não sei o quê. E apareceu essa oportunidade de fazer o concurso. Eu falei, eu preciso me organizar. Também estava com uma coisa de tendinite, não sei o quê, malhando de vez em quando. Eu preciso me organizar. E aí eu botei, foi na época que eu comprei os quadros, né? Falei, o que eu quero ser? O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero tocar em tal lugar, quero ter tal experiência, não sei o quê, tal. Aí eu fui, primeiro, sem colocar empecilho, só o que eu quero. Depois eu fui vendo, isso aqui talvez não quero tanto, na verdade, acho que só a emoção do momento e tal. Vai aí, definindo prioridades. Poucos, aí sim, se você não consegue enxergar suas prioridades todas juntas, você não consegue decidir. E o problema é que, às vezes, você acaba não fazendo nada, né? E não fazer nada também é uma decisão. É uma decisão. Exatamente. Tipo, se você decidiu não se programar, decidiu não ter um plano. E aí eu comecei a fazer um negócio assim, faca na caveira, pra mim, na época. Hoje, meio que eu me acostumei. Mas é de marcar, 7 horas acordar, sei lá, 6 horas acordar, 6h20 tá tomando café, 6h40 tá fazendo tal coisa. Quase minuto a minuto. Quase.
Para estudo eu faço quase isso, assim, 4 minutos para isso, 4 para aquilo. Você usa aquela planilha do Violin Masterclass? Usava? Violin Masterclass... Tinha um canal do Kurt Sasman-House, que é o carinha de bigodinho, não sei o quê. De terno e tudo. Aí, no site dele... Eu tô dando ouro pra vocês aqui, ó. Vai buscar. Nossa, cara, cada antigo, né? É tem muito antigo. Fundo azul. Esse mesmo. Tem um site dele que chama violinmasterclass.com. Violin, sem o O, masterclass, com 2 S no final.com. Nesse site tem lá uma planilha de estudos. Pô, não sabia. Eu vou procurar. Então eu me baseava nessa planilha. Que aí tem lá, tipo, todos os golpes, todas as escalas, por exemplo. Então, todas as escalas não, tipo, escala 3/8, terças, quebradas, duplas terças, duplas sextas, oitavas de virada, décima, blá, 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 e tudo de mão esquerda. Aí tem a planilha de mão direita, aí tem tudo. Staccato, martelê, blá, 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 blá. E já os tempos sugeridos para cada coisa. E ele sugere não muito mais do que 3... Se é esmiuçado assim, tecnicamente, 3 minutos cada coisa. É suficiente. Porque aí todo dia você consegue cobrir quase tudo. Você está aprendendo, é um processo diferente, porque numa semana você vai ficar em uma coisa, com seu professor e tal. Às vezes, dependendo do professor, vai falar, fica mais uma semana, até você entender. Aí você vai montando, pouco a pouco, o seu... cronograma. Vai ficando mais robusto. Assim, né? E era maravilhoso isso, porque você tinha ali, pronto, era só você imprimir e ir marcando quanto tempo você fez cada coisa, gravando, se tivesse como gravar os resultados. E você chegou a fazer o concurso, Paulo Bozizio? Eu fiz o concurso em 2015, eu acho. E como foi? Foi bom. Foi bom. Conseguiu a premiação? Primeiro lugar? Pô, eu não sabia. Bravíssimo, bravíssimo. Foi legal pra caramba. Você ganhou um violino? Não ganhei, não. Eles não deram um violino, não. Foi um valor de dinheiro e um arco? Não lembro quanto foi, mas foi o valor de dinheiro. E não teve arco? Teve o arco, só que o arco foi pra... são várias categorias, né? Eu tava na categoria A, que eu era dos mais velhos. Que, na verdade, foi outra coisa, eu posso entrar isso depois. Depois tem a B e C. Categoria A eu ganhei. A categoria B foi a Sara Nojosa. E ela ganhou... Ela ficou com arco. Okay. Foi o professor que cedeu o arco, né? E na terceira categoria a Marina ganhou. Caputo? Ah, que legal. Na segunda vez que cita uma Marina Caputo aqui, ó. Na terceira vez ela tem que vir aqui. Ela tem que vir. A pessoa que acompanha o podcast, ela assiste todos, ela comenta, ela compartilha. Ela tem que vir. Eu sempre reposto os compartilhamentos dela. Ela sempre posta ela assistindo na TV. Que legal. É legal que a gente participou acho que faz 2 anos, do Festival de Lucerna com a orquestra do Ilumina. Aí tava nós 3 lá. Foi bem legal. Que legal! A gente só não tirou foto, infelizmente, mas devia ter tirado. Mas se não tirou foto, é sinal que vocês aproveitaram bastante. Sim, bastante. Nossa, não que quem tire não aproveita, mas normalmente quando você não lembra é porque você tava tão no momento... Não, mas foi muito legal. Muito legal mesmo. E fazer um concurso... Como você ficou sabendo do concurso do Paulo Bozizio? Cara, eu não lembro. Você foi pro Rio? Fui. Tá. É na outra cidade lá. Esqueci agora o nome. Não foi exatamente no Rio. E a gente tava falando de como entrou no Baccarelli. Meio que eu deduzi como você entrou no Baccarelli, mas acho que não ficou claro. Você foi... O Renan teve que ir pra Hungria? O Renan foi pra Hungria, pro Franz Liszt, e aí você foi fazer ela com a Andrea Campos, que é uma das chefes de naipe do Teatro Municipal, aqui em São Paulo. E a partir dela você foi pro Baccarelli, não? Sim. Ah, ok. Eu imaginei que tinha sido algo assim. Ela dava aula no Baccarelli e ela falou, olha, vai abrir concurso lá, vai lá fazer e tal. E aí eu fui, entrei, e lá no Baccarelli você tem que tocar na orquestra, né? E aí eu entrei na orquestra juvenil, na época. Legal. E aí o bom desses projetos que tem aqui em São Paulo, eu imagino que devem ter outros no resto do país também, mas é que eles te dão uma certa tranquilidade para você poder só estudar, né? Sim. Especialmente quando você tá nessa idade, de 17, 18 anos. Porque você ganha uma grana que é assim, ó, não faz mais nada, estuda violino. Na época, na juvenil, dava só uma ajuda que era um dinheiro bom pra época, até que era R$500. E foi com esse dinheiro que eu consegui comprar o violino. Que eu parcelei, na verdade, meu pai pegou um empréstimo pra mim no banco. Aí eu falei, durante 9 meses eu vou pagar ele. Aí eu pagava. Certinho. Mas todo o dinheiro pra ele? Acho que eu tirava uns 100 e pouquinho, assim, pra poder chegar. Eu queria ter sido disciplinado assim com dinheiro quando eu comecei. Não, mas isso é depois, né? Não fui sempre assim, né? Eu fui
Não, Sofri mas isso bastante. aí você tinha o quê? Quantos anos? 17. Porra. 17. Essa disciplina com dinheiro 17 anos? Uhum. Tem que ser. De onde veio essa disciplina com dinheiro? Boa pergunta. Não sei te dizer. Na Eu sua acho casa que são disciplinados com dinheiro? Sim, mas acho que nada assim demais, assim, Aham. coisa básica, né? Acho que é só a necessidade, assim, né? Eu precisava de violino para eu conseguir evoluir, e aí... Diga. Eu acho que isso é um combo da organização que você foi se disciplinando para tudo na vida e talvez Sim. isso também tenha combinado para ser disciplinado dessa Sim. forma. Tipo, ó, se eu quero isso e eu não me disciplinar aqui, isso não vai acontecer lá. O É. Robinho, ele tem uma característica que é muito legal. Quem? Robinho. Ah, tá. Tem uma característica... Quem? O Robson. Tudo bom? Ele tem uma característica que é muito legal, que ele se adapta muito rápido ao que está acontecendo. Tipo, sabe essa coisa de reflexo que a gente estava falando do tocar? É Aham. assim, na vida, no dia a dia, no cotidiano, de entender aquele ciclo que ele está e se inserir ali e se adequar àquele momento. Nossa, eu não sou, porque eu jurava que eu tinha nascido rico. E aí eu gasto como se fosse rico. E aí na hora que eu vou ver, eu não sou rico, né? Eu acho que isso dessa disciplina... Tô brincando, gente. Tô brincando. Não mostrem minha Ferrari na garagem. Essas outras coisas também contribuíram para isso. Obrigado. Eu acho que isso é reflexo. Porque eu não tinha nenhuma referência financeira em casa. Muito pelo contrário. Tipo, eu vim de uma realidade bem complicada de não ter carne para comer na comida. Era arroz e feijão, arroz e... pedia o pão dos vizinhos, assim, e passava no moedor para fazer farinha, tá ligado? De rosca. E aí era isso, a gente comia, às vezes, feijão com isso, ou arroz com isso. E tava tudo certo. Uhum. Não sabia, não tinha outra referência, né? Então... Sim. Ou seja, não tinha nada. E no momento que eu comecei a fazer algum dinheiro, meu amigo... Aí é comer em restaurante todo dia, não sei o quê. Lembrei de onde veio. Eu li um livro, O Segredo da Mente Milionária. Ok. Segredo da Mente Milionária, depois Pai Rico, Pai Pobre e... Agora não lembro agora. Mais outra. Eu peguei um combo de livros assim e mergulhei nesses livros. E começou a fazer o que eles estavam falando. Sim, ali. colocar tudo em prática. Uma das Bravíssimo. pessoas que eu posso estar errada, mas que eu lembro que você conversou muito sobre isso, que você também ajudou muito, né, nessa época, foi o Rafael. Vocês conversavam bastante sobre as visualizações, sobre como as coisas, isso foi uma coisa muito legal. Porque isso interferiu, né, pra ele também. Então, na época... Que legal. Feliz. Foram Que várias legal. conversas que eles tiveram, foi muito legal. Pra quem não conhece, o Rafael é um diarista lá do Orquestra Harmônica de Goiás, um amigo nosso. Porque... Que legal. Cara, eu queria ter mais cedo... Mano, não adianta ficar chorando pelo leite derramado também, né? Agora a gente corre Mas atrás. são as circunstâncias, né? Estamos correndo atrás, exatamente. Não, são as circunstâncias, né? Dependendo que nem... Mas tem gente que aprende com as circunstâncias. Sim. E tem gente que só continua errando. Só continua, Só que é aquela coisa, eu acho, do objetivo. Se tá claro, você analisa as circunstâncias e tenta usar a seu favor. Ou mudar de alguma forma, né? Porque a gente dá pra gente mudar. Tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode colocar a mão e mexer aqui. Outras é o acaso, enfim, é Deus, é provisão divina, tudo. Mas muita coisa a gente pode fazer, né? E às vezes simplesmente a gente não faz porque... Ou porque a gente não quer se expor, ou porque... Não quer colocar aquela energia nisso. Aquela energia, aí Preguiça. você acaba dando desculpa, ou, enfim, né? E é aquela frase, ou você é que virar dois coach, né? Ou você é bom em dar desculpa, ou você é bom em alguma coisa. Os dois não dá. Tem que Cara, como que você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre o projeto? Meu, é uma história engraçada, porque eu tava na Suíça, jantando com um casal de amigos, eu, minha esposa e esse casal de amigos, faz um tempinho já, uns 3, 4 anos. Ok. E aí eles começaram a falar, não, Robinho, você precisa fazer um canal de violino, você precisa, sabe, fazer isso. Tá bom, legal. vamos ver com calma. Eu até escrevi um projetinho. Mas, enfim, minhas prioridades já estavam definidas, tudo horário por horário, minuto por minuto, já sabia o que fazer em alguns anos, assim. Então eu falei, tá, vou escrever e vou deixar aqui, né?
E ele falou, não, porque a gente está fazendo um curso e o professor deu exemplo de um violinista lá no Brasil que tá dando super certo, montou um canal, não sei o quê. E aí foi aí que eu conheci. Que curso que eles estavam fazendo aqui deram didático de exemplo? Eu não lembro o nome agora. Mas era um curso sobre o quê? Era um curso de... Eu acho que era sobre conteúdo da internet, assim, de dar cursos online, alguma coisa assim. Posso perguntar, foi a Marina que falou isso ou não? Não. Tá, ok. Depois a gente vê. Mas eles tocam na igreja, eles fazem outra coisa. Ela dá aula de francês na internet. É da ICL e o Flávio. Um deles. Okay. Acho que eles eram um dos alunos do curso, e aí eles... Talvez seja um curso que eu sou aluno também, eles me conheceram. Eu acho que é isso. Ok, talvez eu saiba quem é. Eu acho que eu sei. Aí eles falaram, que legal, aí eu fui ver. Eu entrei... E qual foi a sua primeira impressão? Achei o máximo, né? Ok. Aí, esse fundo verde, essa barba esgranhada. Não posso falar nada. A sua tá perfeitinha, a minha tá... Se você... Quando você recebeu o convite para vir, o que você pensou? Quando eu recebi o convite... fiquei muito lisonjeado, porque a galera que vem aqui é galera de peso, né? Então, Não, você é levinho, pô. Você deve ter 70 quilos no máximo. 80. 80? Sério? 80. Quanto de altura você tem? 1,80. Ah, então tá bom. Tá, ok. Tá bom. Então veio e ficamos sabendo, inclusive, que você já interagiu com outra... Na verdade, você já interagiu com várias pessoas que estiveram aqui. Uhum. Mas com um dos nossos alunos que esteve aqui. Sim. O Elias, sim, exatamente. Sim. Eu até... Faz tempo que eu não converso com ele, mas eu já fui na casa dele, em Lyon. Que legal. Fui na época que o Bruno morava lá, que é um saxofonista. Ele era meu amigo e eu fui lá. Você é amigo de um saxofonista? Pois é. Putz. Mas ele é gente boa. Apesar do sax, ele é gente boa. Gente boa. E aí você ficou na casa... Será que de repente você chegou a tocar violino morando lá? Ficando eu lembro que ele não tocava ainda, Uhum. pelo que eu me lembro. E aí ele fez algumas perguntas, falou que queria tocar, não sei o que e tal. Mas eu morava muito longe, né? Eu morava em Genebra. Não muito, mas... Talvez ele já estava começando, não com a gente, mas talvez ele já estava começando a estudar violino na igreja. Sim, dá pra ver que ele estava interessado, assim. Eu digo isso porque, se eu não me engano, no podcast, no episódio que ele participou, Elias Altea é o episódio, tá? Tá, muito legal. Ele comenta que ele começou a aprender, ou pelo menos começou a se interessar em aprender, quando morava em Portugal. Porque tinham liberado para as irmãs tocarem na igreja. Entendi. Então, não tinha ninguém para ensinar, que estava disposto a sim. fazer. Eu E aí ele quis ser essa pessoa para ajudar a ensinar. Pra ajudar. Então, provavelmente ele já tinha alguma noção de violino. Mas talvez você tenha incentivado ele aí mais assim, pô... Tomara, né? Seria legal. Pô, que interessante. Não, mas ele é muito legal. Muito ele é muito boa. legal. Muito, muito boa. E esperamos que em breve no Brasil também as minhas irmãs sejam possíveis de tocar, né? Uhum. E eu fiquei sabendo de línguas confiáveis que esse momento está próximo. Ah, é? Pô, seria legal. Seria maravilhoso. Oi? Fiquei sabendo de pessoas confiáveis que o momento das irmãs tocarem na igreja está próximo. Isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Enfim, esperamos que aconteça logo. Uhum. E se você pudesse indicar alguém para vir nesse podcast conversar com a gente, Eita. quem você gostaria de ver aqui? Quem eu gostaria de ver... É que tem muita gente, né? Pô, meus professores, né? Daqui do Brasil. O Renan, a Andréa, o Flávio também, que me ajudou bastante. E tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, que é o Thierry. Thierry, Luca. Ok. Esse seria muito legal ele vir aqui, porque ele tem muita coisa pra falar. Ok. Então, já anota o Thierry. O Thierry acho que não estava na nossa lista ainda. Thierry. Tá? Tá. Flávio Giraldini, André Campos Renan. E o Renan Barbosa, né? Mas o problema da Deca é a agenda, porque a Deca, a gente já estou conversando com ela tem um tempinho. Ah, é? Vocês que são alunos dessas pessoas, fala lá com eles. Alô, falaram de vocês lá no Violino Didático. Eu tentei agendar com ela no especial do Dia das Mulheres, não podia, especial Dia das Mães, aí ela me mandou assim, Nana, vamos tentar em 2025. Obrigada, Deca, a gente vai se falando. Tá tudo certo, tá tudo certo. Na hora que der, vai dar. E se não der, não deu, também tá tudo certo. Verdade. Mas se vocês são alunos dessas pessoas que foram mencionadas, falaram de você no podcast. Dá uma olhada. Tem uma professora que vai vir na semana que vem gravar no sábado. Que é uma das mais pedidas. E que ela No domingo, não é? Oi?
Domingo, não é? Não, no sábado. Ok. E ela falou assim que os alunos... E ela mandou escrito que os alunos dela adoram e que todos os alunos comentam com ela. Então, comentem com seus professores. Tá vendo? É uma professora que não tive tanto contato quanto gostaria durante meu período inicial de formação. Não falaremos o nome ainda. Não falaremos o nome ainda. Mas que é uma das professoras mais amadas e mais low profile. Porque tem assim... Tem alguns nomes, você pega tipo a Elisa Fukuda. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo que tá no meio sabe quem é. Entendeu? E sabe o nome, sabe como ela aparece, já tocou pelo menos alguma vez em festival, alguma coisa assim. Esse nome é um nome que as pessoas às vezes nem sabem como é o rosto da pessoa. Mas conhecem o nome. E de tão low profile que a pessoa é. Tô curioso. E vai estar aqui quando? No sábado que vem. No sábado que vem para gravar. Sábado que vem gravar. em relação ao momento que a gente está gravando aqui. Então acho que é isso. Como as pessoas te acham nas redes sociais, professor Robinho? Robinho Carmo. Só isso, Robinho Carmo? Só isso, Robinho Carmo. Conseguiu um arroba tranquilo? De boa. Robinho Carmo tem YouTube? Tem. Não, YouTube não tem. Se procurar Robinho Carmo no YouTube, vai aparecer alguma coisa. Não Melhor sei se é não. dele, mas... É coisa muito antiga. Só agradecer, porque quando eu mandei a mensagem, você estava fazendo a prova da Explore, eu tô voltando pra lá, mas em breve eu tô aqui de volta. Obrigada por ter aceitado, imagina. topado estar aqui com a gente. Pra quem não sabe, o Robinho é casado com uma oboísta maravilhosa. Então, se você passa o arroba dela pra galera. Só arroba da oboísta. Érica, eu acho que tá Smetak ainda. Érica com C, Smetak com K no final. Ou Érica Carmo, talvez. Ok. Seja também. Então, nesse ano que eles estão aí, se você precisa de uma oboísta sensacional, maravilhosa, a esposa dele E é tem uma- milhões para pagar o cachê. Precisa pagar em francos suíços. Bom, Cara, é isso, obrigada. Foi um prazer inenarrável Prazer foi te todo receber meu. aqui. Valeu, gente. Se você gostou desse podcast, deixa o seu joinha, avalia a gente com 5 estrelas no Spotify ou onde tem estrela para avaliar. Deixa nos comentários o que você achou dessa gravação, o que você achou desse podcast, quem você gostaria de ver aqui, por que não? Encha o saco dos professores de vocês para virem aqui participar, especialmente caso já tenha sido chamado, porque a gente já chamou uma galera. Alguns estão em processo de agendamento, alguns estão em processo de ver a nossa mensagem no WhatsApp. Acontece. Assim, a gente sabe que algumas pessoas não veem as mensagens. porque- Ainda mais se é um número estranho. Não, e outra, tem uma questão. E nós temos o contato de todo mundo. Dependendo da pessoa, a gente sabe que tem muita mensagem no WhatsApp. E realmente as pessoas. E aí, de vez em quando eu falo: oi, tudo bom, sumido? Oi, você conseguiu ver a mensagem que eu te mandei há 17 dias a mentira. Mas assim, olhem os celulares, vai que o convite tá lá. Só A DM no Instagram. É. Então é isso, tenham todos... Nossa, inclusive, eu sonhei com um violinista... Eu sonhei que eu estava fazendo amizade com um violinista que eu não gostaria nem de ver pintado de ouro na minha frente, você acredita? Olha só. Mas a gente vai falar Traz isso... ele aí. A gente vai falar isso na podcast parte 2 daqui a pouco. Essa eu quero Tchau, ver. gente. Até mais.